Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Que bom que você está aqui hoje. Né? Que bom que você veio ao culto. Que Deus abençoe muito a sua vida. Falei pela manhã e vou repetir agora à noite. O simples fato de você vir para uma igreja para adorar ao Senhor ou para prestar um culto a Deus já revela a natureza do seu comprometimento com Deus. Por isso que às vezes é tão difícil vir para a igreja. Por isso é tão difícil estar na igreja. E por isso muita gente desanima de vir para a igreja, porque igreja é lugar de adoração, igreja é lugar de reconhecer o senhorio de Cristo e de alguma forma, colocá-lo como a prioridade em nossas vidas. Então, que Deus abençoe muito a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 10, verso 15 e 16. 2 Reis, capítulo 10, verso 15 e 16. Segundo livro de Reis, capítulo 10, verso 15 e 16. Diz assim o texto: saindo dali Jeú, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. E depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que eu estou fazendo? E Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro e lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Amém? Nós estamos comemorando 17 anos de existência ou de história da nossa igreja, né? Essa igreja é fruto do milagre do Senhor. Muitos não conhecem a totalidade da história da igreja. Eu até vou preparar algumas fotos para mostrar para você como isso aqui era. Mas era, na verdade, um lava-jato. E no tempo que nós fomos desafiados por Deus, éramos um grupo de talvez 40 pessoas. Dessas 40, poucas ainda estão aqui. Ainda tem gente, mas não são todos, né? E esses 40 que estavam congregando ali na rua Adoc Lobo 389, foram desafiados por Deus e aceitaram o desafio. E por que aceitaram o desafio? Esse lava-jato aqui, que era bem destruidinho, era um terreno praticamente bem ermo, fechado. Nós viemos aqui, alugamos um terreno, toda essa estrutura que você vê, toda essa construção, fomos nós que fizemos, ainda pagávamos o aluguel daqui, pagávamos o aluguel de lá, e essas 40 pessoas deram início a todo esse projeto, mostrando a continuidade da obra do Senhor e demonstrando que aquilo que Deus sopra, ou aquilo que Deus começa, Ele vai cumprir em nossas vidas. Amém? Não tenha dúvida de que aquilo que Deus inicia, Ele ajuda a executar e Ele conclui. Porque Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, e Ele está conosco todos os dias da nossa vida, desde o início do projeto até o término do projeto que está no coração dEle. Acreditar, e é isso que eu vou pregar aqui nessa noite, acreditar é quando você pode perguntar para uma pessoa: você está comigo? Você está comigo? Você acredita no que eu estou fazendo? Você concorda com o que eu estou fazendo? Você está de acordo com o que eu estou fazendo? Porque se existe algo que faz a diferença na vida de uma igreja, é quando há concordância e quando há confiança. Porque se há confiança, mas não há concordância, a coisa complica. Porque a pessoa vai se tornar alguém que vai trair você. Olha, eu concordo com o que você faz, mas não confio em você. Não é você que tem que fazer. Ou, se há confiança, mas não há concordância, olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu amo você, mas está fazendo tudo errado. A pessoa vai se tornar um opositor. Amém? Jeú, entenda como a Bíblia é pertinho da gente. Olha como isso toca na nossa vida, no nosso dia. Olha como é relevante, porque se a gente não faz o que a gente tem que fazer, a gente perde o presente que Deus tem para nos dar.
Jeú, ele foi ungido rei, mas a história começou algum tempo atrás com o profeta Elias. E tudo começou com o profeta Elias. Veja, Elias recebeu uma ordem de Deus, uma direção de Deus, uma orientação de Deus. E Elias enfrentou alguns problemas sérios para poder cumprir essa ordem, essa orientação e essa direção de Deus. Para a gente poder entender a história, eu preciso te contar ou te relembrar os problemas que Elias passou. O primeiro problema, uma mulher chamada Jezabel. Ela estava exterminando os profetas do Senhor. E Elias tentava proteger os profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Enquanto havia uma mulher, esposa do rei Acabe, que estava eliminando os profetas do Senhor, Elias, ele escondia os profetas. Elias tomava conta dos profetas. Obadias reuniu 100 profetas, os escondeu em 2 cavernas, 50 em uma, e lhes forneceu comida e água. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 4. E quem era Obadias que estava fazendo isso? Obadias era o parceiro de Elias, era o companheiro de Elias. Obadias era o camarada que Elias estava fugido, porque estavam querendo matar os profetas, e ele amava os profetas do Senhor. Existem aqui 2 tipos de gente. O tipo de gente que fala mal de pastor, porque pastor não presta, porque pastor é ladrão. A Bíblia é atual, não é, queridos? E o tipo de gente que protege os pastores. O tipo de gente que quer que eles morram secos, porque o pastor tem que dar a vida, e se o pastor usa um carro bonito, o pastor é ladrão, e se o pastor é bonito como eu sou, ele é não sei o quê, né? E tem gente que esconde para que ele não seja, não sofra nenhum dano, ele coma, ele tenha sustento. Eu tive um privilégio absurdo de ir lá, dentro dessa caverna. Existe até hoje. Está lá em Israel. E é interessante que quando a gente entra nesse lugar, dá uma coisa, e é uma caverna mesmo. E foi muito interessante, porque eu cheguei lá, estava fechada, é considerado um ponto turístico, porém lá dentro funciona uma sinagoga. São 2 buracos na rocha. Na verdade, é um buraco grande que fizeram uma divisão no meio, porque dentro da sinagoga judaica, um lado é para homens e outro lado é para mulheres, e estava tudo fechado, e eu fui subindo a montanha, e a gente chamou, e o Léo, que estava naquele momento, falou lá em hebraico com um camarada, eles vieram do Brasil, eles querem ver, o cara abriu, e ficamos com aquele lugar para nós. E ali a gente pôde ver a realidade da palavra tocando a nossa vida e ver que tem gente que quer proteger os profetas de Deus, mas tem gente que mete um malho. Agora, de que lado você está? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. De que lado você está? De que lado você está, querido? Do lado daqueles que protegem os profetas ou do lado de Jezabel, que mete um malho no bispo Macedo? Ou tu acha que profeta de Deus não tem defeito? Daqui a pouco você vai ver que Elias teve um monte de defeito, e um deles foi fugir de mulher. Na minha época, se um menino fugisse de mulher, a gente falava mulherzinha. Hoje vai preso, né? Homofobia é o nome, né? Mas na minha época podia, então chamava mulherzinha, está fugindo de mulher. Elias fugiu. Profeta humano é humano. A grande dificuldade da igreja é que ela acha que o profeta humano tem que ser como Deus. Então, Elias, esse homem profeta, foi perseguido por Jezabel, porque ela não acreditava no profeta de Deus. Querido, o que você precisa fazer para acreditar num profeta de Deus? Ele é homem igual a você, ele é falho igual a você, ele tem fraquezas e fracassos iguaizinhos aos que você tem. O que então identifica um profeta de Deus para que você possa crer nele? É o chamado de Deus na vida dele. É uma marca de que aquilo que ele põe a mão para fazer, segundo a direção de Deus, acontece. Muitos querem essa honra para si, não conseguem. Dando aula no seminário para
propensos pastores e missionários, a gente vê muita gente que vai, mas não foi segundo a direção de Deus e se arrebenta, e quando volta, volta frustrado, aborrecido, magoado, chateado. Porque Deus, quando chama, fiel ao que chama, o qual também o fará. Mas quando Ele não chama, vira uma confusão. Então veja, o primeiro problema de Elias foi que ele estava indo no time contra. Ele estava indo contra o sistema, contra a lógica, contra a coerência. Jezabel, ela estava com raiva das coisas de Deus, estava com raiva de Deus porque estava com seca, porque estava sem comida, porque estava sem água, porque eles estavam passando por dificuldades, o povo estava sofrendo, e quando o povo sofre, ele quer arrumar culpados. E então o culpado era Deus. Como é que pode Deus ser tão bom, ser tão grande, e a gente está passando por essa necessidade? Queridos, um dos maiores confrontos que eu tive na minha vida foi quando eu estive na África e vi aquelas crianças, um monte de criança, tudo aidética, tudo com feridas, e você vê aquilo e eu pergunto, por que, Senhor? Porque o Senhor, então a nossa humanidade, ela nos afronta quando a gente não entende os propósitos e princípios de Deus, e a gente então fica com raiva de Deus, segundo o nosso juízo, como se Deus fosse o culpado daquilo que nós criamos, daquilo que nós fizemos. E aí eu me lembrei, não, mas teve a Segunda Guerra Mundial, e por causa da bomba, o Japão sucumbiu com aquela sua teoria, os Estados Unidos venceu, foi feita uma redivisão dos territórios, e as nações massacraram a África. Hoje, curtindo uma prosperidade a custo da desgraça da vida dos outros. E agora falam, Deus, onde tu está? Mas espera aí, quem fez aquilo? Foram os homens. E não estou falando de muito tempo atrás, estou falando do final da guerra, 49. 49, Segunda Guerra acabou, houve uma redivisão dos territórios, destruíram a África, agora jogam a culpa para Deus. E aí ficam com raiva. Jezabel foi a mesma coisa, e hoje não muda nada. Você faz um monte de coisas que contrariam a direção, a lei, a orientação de Deus. Jesus é o caminho está na palavra, e a gente quer... Não, a gente quer só o resultado do final, mas não quer seguir o caminho. É como se eu quisesse, eu quero chegar na guitarra. Deus me ajuda para chegar na guitarra, e Deus fala, é só ir para lá. Eu falo, tá, mas eu quero chegar na guitarra. Eu sei onde eu quero chegar, Deus fala o caminho que eu tenho que seguir, eu desobedeço e reclamo com Ele, porque que eu não cheguei lá? É coisa de maluco. Graças a Deus vocês têm um pastor normal. Então veja, quando a gente não entende a responsabilidade dos nossos atos, joga na conta de Deus e fica frustrado, revoltado, só que o tempo passa, a gente não conhece a história, não conhece o porquê dos porquês dos acontecimentos, porque a coisa chegou naquele ponto. Hoje você vai no Paraguai e fala, Paraguai, isso aqui é coisa lá do Paraguai. Né? Aliás, tadinho do Paraguai, está tão desprestigiado agora por causa da China. Né? O Paraguai era desmoralizado, desprezado, mas era lembrado. Agora a gente nem lembra mais dele. Agora, para falar mal, é chinês. Antigamente era Paraguai. Né? Entenda que a gente não conhece a história, não sabe o que aconteceu antes, aí fala, o Paraguai, aquela pobreza, o Paraguai... Nós, brasileiros, fizemos isso com eles. Na guerra da Tríplice Aliança, lá na região do Prata, se uniram 3 nações e destruíram aquele país. E eles ficam nas nossas mãos, é só abrir a torneira que inunda o Paraguai todo. Então, a gente não conhece os porquês e vai falando, é culpa de Deus. Jezabel fez isso. Jezabel queria matar os profetas do Senhor, porque os profetas do Senhor eram culpados, porque Deus não estava ouvindo, e ela falou, eu vou procurar Baal. Baal é que é a solução, o profeta do Senhor não deu certo, então eu procuro Deus. Deus não resolveu, eu vou tocar um tambor. Não resolveu, eu vou para budismo. Não resolveu, eu vou na igreja católica. Não resolveu, eu vou acender uma vela para qualquer um.
Então é mais ou menos isso que está sendo falado aqui na Bíblia. Gente que não entende os processos da vida, as coisas, as consequências. E aí começa a jogar a culpa em Deus. Jezabel era esse tipo de gente. Elias fugia desse tipo de gente, defendia os profetas, escondia os profetas. E era uma batalha, era uma guerra dos que acusam e dos que defendem. Por isso a Bíblia fala: errais, porque não conheceis. É necessário conhecer as Escrituras, conhecer o que Deus tem para nos falar, conhecer o caminho que Deus tem para nos orientar, para a gente errar menos. Ou pelo menos saber que nós estamos errando com consciência. O segundo problema que Elias estava enfrentando, além de tentar defender os pastores da época, os profetas da época, aqueles que eram desacreditados da época, mas sempre tinha alguém que ajudava. Aqui era Obadias. O segundo problema que Elias enfrentava é 1 Reis, capítulo 18, verso 17. 1 Reis, capítulo 18, verso 17. Acabe e sua família estavam perturbando a Israel, pois desobedeciam a Deus e serviam a Baal. Desobedeciam a Deus e serviam a Baal. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que é Baal? A tradução da palavra Baal é, Senhor. Meu Baal, meu Senhor. Baal é Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso 17 e 18, diz assim, quando viu Elias, disse-lhe, você está perturbando Israel? Não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai. Elias estava conversando com Acabe, o rei. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, com S maiúsculo, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Deus da palavra, o Deus que mostra o caminho que deve ser seguido, e seguiram aos Baalins. Quais são os senhores que nós temos hoje em nossas vidas? Senhores. Eu estava outro dia vendo um vídeo que eu recebi, um vídeo sobre um desenho animado que fala sobre as drag queens. E ali estavam dizendo, que bom, porque agora nós estamos incutindo na cabeça das crianças o nosso estilo de vida e elas vão aprender tudo de nós de uma maneira sutil. Dizendo isso declaradamente numa entrevista, como se fosse a coisa mais legal do mundo. Um programa do Netflix. E o alerta é para que a gente possa proteger as nossas crianças de aprender o caminho errado. Porque o caminho errado, ele é falado de maneira divertida. O caminho errado é falado de uma maneira legal. O caminho errado é uma música muito bacana, muito linda, que se você não prestar atenção na letra... Não faz muito tempo a Giovana me pegou um joguinho, e o joguinho era muito interessante, era tentar atravessar uma rua. E a vantagem era passar por cima e matar aquele bonequinho. Aí o sangue espirrava. Que legal! Sutileza. Quais são os senhores que sutilmente são apresentados para a sua vida, são apresentados para você e que roubam o lugar de Deus? O único Senhor, porque Senhor é aquele que tem a sua atenção. Senhor é aquele que você fala, sim, Senhor. Senhor é aquele que manda em você e você obedece. Quais são os Baalins? A Bíblia é muito atual, a Bíblia é muito prática, a Bíblia está aqui no dia a dia. Só que a nossa linguagem é uma linguagem muito assim, rebuscada do passado, mas a verdade é que quem atrapalha os projetos de Deus não são os profetas de Deus que ouvem a palavra de Deus e te incomodam com uma mensagem que te irrita, porque Deus ofende a mente para revelar o que está no coração. Que jogam você para um sentimento de culpa, uma palavra pesada, uma palavra que, eu vou no culto hoje, qual vai ser a bronca que eu vou tomar? Hoje foi porque chega atrasado. Entendam? E aí a gente vai jogando a culpa nos profetas, nos homens de Deus, no Deus dos profetas. Mas espera aí, quem é que está perturbando a nossa própria vida, se não aqueles que servem aos Baalins? Não tem como você querer chegar num lugar fazendo uma coisa que não vai te levar lá. Não tem como. Não dá. Não tem como você imaginar
que você vai chegar na Barra da Tijuca se você pegar a ponte Rio-Niterói. Então, nesse momento da história da Bíblia, a gente vai vendo Elias enfrentando problemas terríveis, porque Elias dizia, Deus é o único Senhor, Jeová é o único Senhor, e Jezabel dizia, não, está errado, porque Deus está deixando a gente passando mal, Deus está deixando a gente com seca, Deus, a gente não está ganhando dinheiro, a gente não está produzindo, eu não tenho como me alimentar, eu não tenho como viajar, eu não tenho como pagar as minhas contas, se Deus fosse Deus, Ele não estaria fazendo isso, e aí vai havendo uma troca sutil entre o Deus, o Senhor, e os Baalins. E a culpa é da igreja fraca. Vou procurar uma igreja do poder, que cante, manda fogo, fogo meu Senhor, manda. E aí você fala, culpa da igreja, culpa do pastor, culpa do profeta, foi o que Jezabel fez. Jezabel não é uma pessoa, é um espírito, é um sentimento, é a essência de um problema que acontece com seres humanos, numa percepção diferenciada e longínqua. A culpa é da igreja. A juventude não aguenta mais igreja. Claro! Só quer pular, se divertir, rir, e vai rolar a festa, vai rolar. E aí chega na hora do vamos ver, porque jovem também sofre, jovem também tem problema, jovem também tem angústia, jovem também tem decepção, tudo igual. Mas o Deus que resolve, Ele acaba se tornando um Deus distante. Porque não tem como. Eu pego as menininhas, eu fico com os rapazes, eu beijo nas bocas, eu transo com os colegas, eu faço e acontece, agora não tem como. Então veja, os Baalins estão aí, estes problemas estão vivendo, continuamente acontecendo. Agora o terceiro problema que Elias enfrentou foi em 1 Reis capítulo 19. 1 e 2. Ora, Acabe, aquele maridinho mequetrefe, frouxo, contou para Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada, verso 2. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida dos meus senhores. Tipo assim, Jesus entrou numa cidade, havia um rapaz que estava possuído por um espírito maligno e havia muitos porcos ali. Jesus expulsou, aquele espírito maligno foi para os porcos, deu prejuízo. O povo daquela cidade falou, vai embora, Jesus, a gente não quer você aqui não. Entenda que, às vezes, servir a Deus dá prejuízo. Às vezes, servir a Deus, acontecem coisas que a gente não quer. Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer do nosso lado, não deveria querer, mas quer. Elas sofrem e a gente bota a culpa na igreja, no profeta do Senhor, em todas as coisas, menos reconhecer que precisa mudar. E aí vem o terceiro problema que Elias teve que enfrentar, a ameaça de morte. Foi ameaçado. Queridos, vocês acham que eu nunca fui ameaçado na minha vida? Vocês acham que eu nunca estive perto da morte na minha vida? Eu sempre, quando lembro de estar perto da morte, eu lembro do dia do transplante, que eu peguei todas as minhas coisas, botei numa caixinha, levei e fui para o hospital e falei, não sei se volto. Abracei minha filha Giovana, dei um tchau a ela, falei, filha, ela pequenininha com 5 anos, não entendia nada. Eu falei, não sei se volto. Quando eu fui assaltado, vindo para a igreja para fazer um gabinete, saí de moto do seminário, no meio do caminho, um Golf preto me parou, 5 bandidos, tudo com metralhadora para roubar uma motinha. Eu fiquei até honrado, foi muita coisa. Foi, irmãos, foi muito legal. E aí eles me botaram dentro do carro, um do cada lado atrás, eu no meio, 2 na frente e 1 na minha moto, e fomos andando 45 minutos passeando. O cara pegou a pistola, que era uma submetralhadora, tirou a bala do pente, graças a Deus, e ficava na minha cabeça. Tic, 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 tic. Você vai morrer, você vai morrer. Eu ouvi a primeira, ouvi a segunda, na terceira eu falei, se eu vou morrer, pelo menos eu vou morrer testemunhando. Aí comecei a pregar para os caras, feito um louco. E comecei a pregar mesmo, porque... Aí eu estava lá, outro dia, na casa do Vinícius. Aí estava falando, porque a gente vai morrer, porque eu não sei o que, o Vinícius. Pô, vocês falam nisso com uma naturalidade, né?
Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Então Elias, ele estava nessa batalha, sendo ameaçado, sendo de alguma forma, procuravam matar ele, fugitivo, mas ele não arredou o pé de fazer a obra de Deus, mas surtou. Elias deu surto, Elias entrou em pane, Elias teve medo de Jezabel, Elias fugiu, Elias entrou em depressão, Elias desanimou da fé. O que você quiser, é isso mesmo, Elias não deu conta do recado. Mas repita assim comigo: os planos de Deus jamais serão frustrados. Então entenda que se Elias não dá conta, Deus levanta alguém que vai dar conta de fazer. Eu não sou tão importante, tão insubstituível, tão fenomenal, tão talentoso, tão absoluto, que Deus dependa de mim para alguma coisa. É eu quem dependo dele para tudo, o tempo todo. Porque se eu não dou conta, Deus levanta outro melhor do que eu. Quando Saul, ele fez o que não devia, ele ouviu de Samuel, o profeta: olha, o teu reino já foi tirado de ti, e Deus levantou outro melhor do que tu. Eu quero ser o melhor marido para minha mulher, para Deus não me tirar e colocar outro. Eu quero ser o melhor pastor para essa igreja, para Deus não me tirar e colocar outro melhor do que eu. Eu quero ser o melhor funcionário, para Deus não tirar e colocar outro melhor do que eu. O que eu preciso fazer para ser aquele que se encontra na posição de não ser substituído por alguém que é melhor? Muito bem. Tudo que Elias estava fazendo, 18:36, era Deus quem estava orientando. Mas Elias, mesmo fazendo as coisas que Deus estava orientando, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em todo Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Fazer a vontade de Deus e fazer as coisas de Deus não quer dizer que você não vai surtar, não quer dizer que você não vai ter crise, não quer dizer que você não vai ter problemas sérios. Elias teve um problema sério. Fugiu, falou: não quero mais, não aguento mais, perdi a paciência, foi pelo caminho do deserto. Lá no meio do caminho, um anjo que a Marise viu aqui de manhã, encontrou com ele e falou: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Está no lugar errado, não é aqui não. Em capítulo 1 Reis, capítulo 19, verso 8 e 9, diz assim: então Elias se levantou, comeu, bebeu, fortalecido, que ele ficou fraco. Mas ele estava fazendo a vontade de Deus, ficou fraco, ficou. Jezabel achava que profeta não podia ficar fraco. Se levantou-se um super profeta chamado Elias. O que aconteceu com um super profeta chamado Elias? Porque Deus usa homens. Amém, queridos? Você entende isso? Que Deus usa homens. Muito bem. Então, fortalecido por essa comida, ele andou 40 dias, 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui? Elias agora estava fugindo, estava no lugar errado. Terceira observação que eu quero dizer para você, é que no fracasso de Elias, Deus levantou Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, verso 19... Não, 1 Reis, capítulo 19, verso 15, diz assim: o Senhor então disse para Elias: volte pelo caminho para onde você veio. Então, quando a gente sai da vontade de Deus, é dois trabalhos, é um de sair e outro de voltar pelo mesmo caminho. Volta pelo caminho de onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também, verso 16, Jeú. Lembra do texto que a gente leu aqui no início? Jeú, unja Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Talvez nos dias de hoje a gente falasse: tadinho, está em crise, não consegue fazer a obrinha de Deus, está com um problema, coitadinho, e vamos esperar. Entende como é que Deus faz as coisas? Não deu conta? Não está afim? Não aguentou? Está pesado para você? Fraquejou? Beleza, então vai lá e unge Eliseu no teu lugar. E você vai descansar. Já fez a tua parte, está de bom tamanho. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é uma honra. Servir a Deus requer de nós
tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós podemos oferecer. E se a gente não aguentar, tem alguém melhor que entra no nosso lugar e faz a obra de Deus, porque a palavra do Senhor não volta para Ele mesmo vazia. As ideias de Deus acontecem. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu trouxe aqui homens que acreditaram. Acreditaram no profeta Ângelo. Um homem normal, igual Elias, cheio de problemas, cheio de crise, mas que, como um boi selvagem, vai na raça. Então entenda que aí, quando a gente vai vendo aqui essas pessoas, a gente começa a ver que sem elas o profeta não dá conta. Elias levantou Eliseu. Agora leia aí comigo, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. 2 Reis 13, 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Vamos ler todo mundo junto essa parte? 1, 2, 3 e já. Ora. Espera aí, calma. Crente pode ficar doente? Pastor pode ficar doente e morrer daquela doença? Não é porque o pastor está em pecado, não? Está na Bíblia isso? Que pastor pode ficar doente, profeta pode ficar doente? O profeta Eliseu, melhor do que Elias, com a porção dobrada de Elias, ele ficou doente e ia morrer daquela doença? Que coisa impressionante, porque existe dentro de uma conjectura do espírito de Jezabel, que o profeta, se está doente, está em pecado, semeou, vai colher. Captou? Captou a falta de sabedoria que às vezes existe num pessoal que não entende que ser humano continua sendo humano, mas revestido pelo poder de Deus, age de maneira poderosa e sobrenatural em nome do Senhor? Entendeu isso?